aqui. Falávamos, né, das características aí básicas, né, de ser um empreendedor, porque sabemos, né, que a abertura de uma empresa, né, de um negócio, de um empreendimento, não basta apenas, né, a vontade, os sonhos, né, de ter tal negócio, mas precisa aí de características, né, para trocar o negócio. Então, nós falamos bastante disso, né, na antepenúltima e depois nas últimas aulas já falamos da questão das incubadoras, né, das empresas, e podemos fazer a verificação, né, de que o empreendedor ele precisa ter a visão, né, ou seja, o futuro do negócio, aonde aquele negócio vai levá-lo, né, com que eficácia, né, se vai ser efetivamente viável, né, e também a questão da coragem, porque às vezes, né, a gente já viu, nós temos aí a situação financeira favorável, talvez, ou então, né, temos condicionantes que nos beneficiam, né, mas nos falta coragem, a vivência, né, daquele ambiente. Bom, depois a gente pulou desse assunto, né? Pulamos não, fizemos um gancho, né, desse assunto e falamos das incubadoras de empresas. O que seriam as incubadoras? Que Bruno, prepara pode uma ligar? empresa, não está pronta ainda. Repete, Fernando, por favor. Que prepara uma empresa que tem que assim, melhorar alguns detalhes dela. Isso, né? Então, a incubadora de empresas, né, é aquela que vai dar a alavanca necessária, né, para que algo novo surja no mercado, ou então para dar aquele up, né, no que já existe, dando aí um atenuante, né, de ar renovado, né, com outras expectativas sendo cumpridas. Porque isso, né, de acordo com o que a gente assistiu nas nossas últimas aulas, do que a gente viu, não basta, né, a gente abrir um negócio e ele está dando certo e a gente ficar ali parado. Por quê? Porque vai chegar outras pessoas com outras grandes ideias e que vão querer também buscar, né, um nicho de mercado. Então, as incubadoras, elas têm essa função, né? Pegar a empresa ali pela mão e fazê-la crescer, ou então dar a modernidade, seja aí no aspecto, né, de ferramentas, no aspecto aí gerencial, enfim, né, que ela precise para dar, para captar novos mercados, né, novos clientes. Bom, isso é muito claro, gente. Falamos até exemplos, né, de lanchonete, como tal, né? Mas a gente verifica, por exemplo, que empresas como essas, às vezes, não são atraentes para um outro tipo de público. Por exemplo, aquilo que a gente frequenta hoje e curte, né, acha legal o ambiente, né, e tal, não significa que os nossos filhos, né, num passeio em família, assim vão gostar. Então, mostrando, né, comprovando que esse up, né, que essa necessidade de crescimento da empresa, né, em vários âmbitos aí, não só no aspecto financeiro, né, é também na busca de mercados e é na busca de deixar confortável aqueles que assim frequentam com os nossos clientes. Bom, falando bem bastante nisso, né, a gente já pode começar a falar com respeito à gestão de qualidade. O que é gestão de qualidade para vocês? Aceito sugestões, podem falar. Seria tudo aquilo que melhora e que otimiza tempo. Eu escutei muito ruim a tua fala, mas acho que captei, que compreendi. Gente, a gestão, né? Primeiro, qualidade, o termo, o nome já nos remete a algo, né, que esteja numa linha elevada, né, num padrão executivo bom, pode não ser um classe A, né, mas um padrão que nos remeta a algo confiável, a algo, né, estabelecido no mercado, né, e que as pessoas vão lá e acreditem naquele produto, né, sem medo da aquisição do mesmo. Isso é qualidade.
Ou seja, estou indo comprar, né, uma calça. A costura bem feita, o corte, né, adequado ao corpo, a numeração, né, padrão, enfim, isso é qualidade. Bom, e a gestão, que foi, acho que o Ariel que falou. Posso dizer que a No gestão caso da da qualidade... gestão, seria quem é o líder disso que supervisiona, que acompanha, e nem no exemplo que você citou da malharia, que a dona viu que tinha um erro ali na costura, que a gente normalmente não vê, mas o profissional que trabalha com isso, que é responsável por isso, que ele tem que dizer que está ruim, e ele tem que identificar antes de chegar na mão de outro cliente ou de outra pessoa, Isso, né? exatamente. Gente, isso é gestão. É entender o processo da execução. A gestão da qualidade, né, ela começa desde a captação da nossa matéria-prima. Ou seja, vou vender uniformes escolares. Posso vender de um tecido muito ruim? Sim ou não? Não, vai perder qualidade. Vou perder qualidade. Por exemplo, o tapa-pó escolar, né, o uniforme escolar de uma criança, tem que ter um tecido melhorado, né, de melhor qualidade, por exemplo, de um que cobre ali o enfermeiro que está no posto. Um exemplo grosseiro, né? Mas, em tese, a resistência tem que ser mais eficaz. Nesse exemplo que eu dei, o que lá a gestão da qualidade vai solicitar para esse tipo de uniforme da medicina lá? Uniforme Cor. cor, um uniforme grosso, né, que tem aí os fios, né, muito bem entrelaçados, que auxiliem na proteção né, que não seja um veículo, né, para passagem de bactérias. Isso, cada setor, cada local que é o nosso público-alvo vai nos exigir algo da nossa qualidade. Bom, a gestão disso começa na escolha da matéria-prima. Uma vez escolhendo a matéria-prima, vou confeccionar uniformes escolares. Bom, sabe-se que as crianças, elas andam pelo chão, brincam, né, em parques, correm, tem que ter uma certa eficácia, né, quanto ao desgaste. Quem vai me fornecer esse tipo de material, de matéria-prima? Posso comprar de qualquer um? Não. 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 Por quê? Se eu quero o meu produto certificado, eu quero entregar uma embalagem que as pessoas olhem e dizem, não, isso veio da empresa X, é bom. Eu não posso ter um fornecedor ruim. Bom, com respeito a isso, eu não posso ter um fornecedor da minha matéria-prima ruim, eu não posso ter na logística alguém que não me entregue em dia a matéria-prima para que eu cumpra aquilo que eu prometi com os clientes. Eu não posso ter pessoas, né, que nem o Ariel citou, do exemplo nosso lá das primeiras aulas, que não verificam um problema na cadeia ali construtiva, na executiva do meu produto. Isso tornaria a minha gestão ineficaz, inviável. Bom, baseado nisso, a gente tem aí, né, uma maneira de ver a qualidade. O que acontece? Lá, se nós formos estudar a história da qualidade, começou a se falar muito isso, né, a partir aí da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Então, a partir disso, né, as pessoas começaram a ter a preocupação das coisas que nós estamos comentando, né? Como, por exemplo, padronização, garantir, né, que o percentual de defeito fosse ínfimo ou nem existisse, né, que gerasse não gerassem, né, riscos aos seus usuários. Então, isso então começou a ser uma ideia aí muito ferrenha, né, do que seria a qualidade. Então, nós aqui em gestão vamos dizer que controle da qualidade
vai ser todas as técnicas, né? E manufaturas, atividades, todo o operacional, né? Usado para atender requisitos para a qualidade, né? Ao avaliar os insumos. O que é os insumos, gente? Matéria-prima? Isso, né? Os insumos, aqueles elementos que fazem necessário na junção da matéria-prima, né? Que é algo mais aí, né, contundente no que a gente precisa. Então, os nossos insumos, as matérias-primas, as embalagens que nós vamos entregar o produto, né? E controlar este produto. Então, isso vai garantir, né, e vai caracterizar o que seria aí o que nós estamos chamando de controle de qualidade. Bom, as análises disso vai ser químicas, né, físico-químicas, né, sensoriais, microbiológicas. Por que eu tenho que levar em conta tudo isso? Para poder dar garantia do teu produto. Não tem uma qualidade, não sabe a tua matéria-prima, a qualidade da tua matéria-prima, não tem como dar garantia do teu produto, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Eu resolvo trabalhar vendendo quentinhas. O que é a embalagem da quentinha na origem? Vocês já estudaram. Não entendi, pode repetir? Eu resolvo a vender quentinhas. Essa vai ser a minha empresa. Fornecimento de marmitas, né, ao meio-dia. Para isso, eu preciso comprar arroz, feijão, né? A minha matéria-prima em si, de qualidade. Isso é fato. Eu tenho que ter locais para condicionar os alimentos. Freezer, né? Balcões que não estejam aí, a alimentação expostas, né, a alguns vetores. Bom, aí eu tenho que entregar essa quentinha. Fora os exemplos que a gente já citou, por exemplo, do motoboy, né, de um veículo aí que faça as entregas, eu vou entregar normalmente numa embalagem. De que é feita a embalagem das quentinhas? Vocês, assim, já estudaram. Alumínio. Alumínio. Coisas técnicas, né? Depende da embalagem escolhida. Algumas, alumínio, né? Outras, aí, parece não, um isopor, né? Que na origem é um polímero, um material polimérico. Se vocês forem puxar pela memória lá na disciplina, né, de ensaios, tecnologia, vocês vão de lembrar que esse tipo de materiais, né, são plásticos na sua essência. Posso usar qualquer tipo de quentinha? Posso comprar quentinha que foi feito numa fabriqueta para embalar marmitas e mandar aí para uma indústria, né, para uma determinada empresa alimentar os seus funcionários? Não. Não. Não posso. Primeiro, eu tenho que garantir várias questões relacionadas à higiene, né? Então, garantir que não tenha nenhum micro-organismo, né? Nenhum micróbio, tudo que for relacionado, né, à análise aí microbiológica, né, dentro daquela marmita, tem que estar em condicionantes aí de higiene perfeitas. Outra, que se isso é um plástico na essência, eu tenho que entender que quem fabricou usou os métodos, os procedimentos corretos para a obtenção daquele tipo, né, de marmita, de embalagem, desculpem. Isso é uma análise físico-química. Concordam? Correto. Aproveitando o gancho, né? Tem uma IN sobre isso, né? IN 04, é sobre qualidade, sobre tudo que vende do ramo alimentício, tem um procedimento, tem que ter uma rastreabilidade. Isso Exato. vai bem mais longe do que você pode imaginar. Isso. Então, isso que tu está citando existe não só para esse exemplo aqui que nós estamos colocando, né, para a aula de hoje, mas existe para vários tipos de situações do nosso cotidiano e aí do que nós precisamos estar utilizando, né, no nosso dia a dia. Então, esse, gente, é um exemplo clássico, né,
de que para eu estar certificada, para eu chegar lá numa indústria dentro do porto, né, renomada, por exemplo, e querer fornecer alimentação, não basta eu estar certificada. Eu tenho que mostrar os papéis, né, confirmar todo o meu processo da minha cadeia até a distribuição daquele produto, que as pessoas também têm preocupações iguais, né, às minhas. Não pode nem ser similar às minhas, tem que ser o mesmo pensamento, né, de eficiência que eu tenho para desempenhar aquele papel, né, aquele produto. Então, isso, né, nos permite que a gente tenha a garantia da qualidade. Então, o que seria a garantia da qualidade para nós começar a definir as coisas? O que é a garantia da qualidade, gente? A FISC de cada matéria-prima, assim, ou não? Ariel, se tu puder falar um pouquinho mais alto e mais pausado, está dando muita interferência no teu áudio. Todo produto, toda matéria-prima tem uma FISC, né? E isso aí vai por análise química dela, então isso aí começa na garantia, né? Você pode transmitir a sua garantia através disso. Isso. Então, gente, o que ocorre? Quando a gente fala a palavra garantia, subentende-se que aquele produto que eu estou obtendo pode ser a embalagem lá, que eu vou fornecer a alimentação, pode ser a garrafa térmica, pode ser o aparelho celular. Tudo que eu digo que tem que ter uma garantia, as pessoas são remetidas a imaginar que qualquer problema que haja, eu sou responsável por isso. Bom, a garantia da qualidade, né, nos faz entender que nós temos que fornecer junto com o produto o planejamento, né, do que foi feito na obtenção daqueles produtos. Ou seja, nós temos que estar baseados numa sistematização de processo, né, que foi muito bem planejado, e isso vai ser estruturado como? Documentos, né, normas que sejam necessárias, né, para aquele tipo de conceito, né, do que nós estamos aí fornecendo, e que esteja aí de fácil acesso às pessoas. Então, não basta simplesmente, né, a gente dizer que está correto, a gente tem que fornecer as informações, né, que estão ali, inclusive preocupações com o meio ambiente. Então, vou frisar para vocês como é que a gente vê isso aí, principalmente não, na embalagem alimentícia, por exemplo. Se nós pegarmos um pacotinho, né, de bolacha, água e sal, o que vai conter nessa embalagem? Primeiro o produto, né? Que é a minha primeira preocupação quando eu entro no mercado e quero esse tipo de produto. Que seja a bolachinha, né, água e sal. O que vai conter ali de informações para mim e para os órgãos aí de fiscalização? Tem validade, lote, o percentual de produto, né? A mistura. Exatamente. Então, assim, vai dizer, olha, cliente, aqui é bolacha, água e sal. Para fazer a bolacha, água e sal, nós usamos tais, né, insumos, né? Farinha, água, leite, não sei, né? Sal de cozinha, enfim. Isso tudo vai conter ali. Vai conter também o que há de conservantes, porque as pessoas precisam entender, né, que aquilo ali, para ficar dias na prateleira, né, 2, 3 meses aí garantida a validade, precisa, né, ter uma ação química, no que poderia ser algo simples, né? No entanto, que se nós formos comprar bolachas caseiras, aquelas que a gente compra aí no mercado, no posto de gasolina, né, que são mais... tem aí 15 dias de garantia de validade.
ou seja, não tem o índice de conservantes, né, industrializados, como a gente vê nesse tipo de coisa. Nós vamos ver no pacote, né, alguém falou o lote, acho que foi o Milton, não sei, ou o Pablo, agora não me dei conta. Lá, por que tem o lote? Em função da qualidade, eu não me lembro se o lote é em função da qualidade, a amostragem. É para Até da rastreabilidade do produto. Isso, até questão se tiver algum problema para ele saber o lote que deu problema. Isso. Para rastrear o produto. Rastrear o produto, né? Saber o que houve de problema. Então, aquilo está relacionado com a quantidade de produto que foi mandado, né, para determinada região, determinado local, e quem também condicionou esse produto e mandou esse produto. Esse é o lote. E a gente precisa do lote, gente, para tudo. Estamos falando aqui de alimentação. Notem, se eu for concretar a laje de um edifício, já não falo mais de alimentação, né? E sim de construção civil, concreto armado. O que a gente faz? Como é que é o nosso lote lá? O nosso lote é pegar a planta baixa daquela laje e fazer ali um rabisco, né? Um rascunho à mão, o engenheiro faz, dizendo que o caminhão de concreto, o primeiro caminhão, o caminhão 1, né? Cobriu essa área quadrada. Cobriu 5 metros quadrados. O caminhão 2 cobriu 6 metros, porém, nesta região aqui. Claro, nós fazemos isso, né, meio a sentimento, né, dentro daquela proporção ali. Por que isso? Porque qualquer problema que haja, eu identifico o caminhão. Isso vem ser para nós aqui, técnicos, né, aquilo que nós fazíamos de rastreamento lá em ensaios de materiais, estão lembrados? Nós precisávamos, né, verificar onde estava o erro. No caso do caminhão de concreto, eu consigo verificar. Bom, aqui está infiltrando, mas está infiltrando por quê? Erro na execução? O concreto estava variado? O que eles me informaram que estavam naquele lote, naquele caminhão de concreto com 8 metros cúbicos, que agora fissurou? Então, eu consigo dizer para a concreteira que foi o caminhão 2. E com os apanhados que eles tinham lá, com referência ao lote deles, eles conseguem também ajudar nesse rastreio. Então, notem que isso tudo é de suma importância, né? A gente ter essas informações. Isso é gestão da qualidade. Bom, a preocupação ambiental, conforme eu já falei, ela está sempre presente. O que tem mais lá no pacote da bolachinha? Normalmente, as setas, né? Mostrando que... Técnico também? Oi? Responsável técnico. Fernando, por favor, repete para mim. O responsável técnico. Responsável técnico, né? Claro. A cidade de onde veio o produto. Por que a cidade é importante constar ali, né? A razão social e a cidade. Porque pode ter uma farsa, né? Alguém pode usar a marca e não estar ali identificado. Então, mostra, né, que qualquer problema que haja, pelo lote e pelos aqueles dados, né, a empresa vai conseguir dizer se é ela ou não, né? Se é dela ou não, de acordo com aquilo que ela informou de documentação na saída. Bom, na embalagem, né, tem aquela símbolo, né, umas setas, mostrando ali que o material é reciclável, né? E muitas vezes ali mostrando o destino que ele tem que ter da embalagem. E aí escreve-se ali, né, plástico, enfim. Mostrando, então, que a empresa tem preocupação ambiental. A empresa é certificada como alguém compromissado com o meio ambiente. Então, ela indica isso na embalagem. Ela mostra isso, né? E alguém fiscaliza ela por isso, porque isso entrou nos papéis. Lembre-se, quando se falar de garantia de qualidade, significa que a gente está entrando naquele mundo onde eu quero comprovar, através de certificação,
aquilo que eu estou dizendo que é confiável, né? Que é realmente aí fidedigno com as normas. Bom, quem é que observa isso? As ISOs, né? Sim. Correto? O que a ISO faz? A ISO, né, ela faz uma observação do que é a exigência, né? Não só dos meus clientes locais, como dos meus clientes internacionais. Isso é a ISO. A ISO vai vir de encontro, né? Aí com as informações daquilo que eu necessito. Bom, se é a questão, né, de alguma coisa referente à alimentação, como falávamos, eu necessito ali cumprir os efeitos nutricionais, né? Por X porções, por exemplo, para o meu país. E preciso, né, garantir que venha todas aquelas outras questões ali, né, também de qualidade de entrega do que eu realmente estou comprando. Então, a ISO, né, que vai garantir isso. Quais as ISOs que a gente pode ter? As mais comuns. 9001. 9001. 14001, né? A 14001 vai nos dar aí uma definição para o sistema de gestão ambiental, correto? Isso. E a 9001 é aquela que vai fazer com que o produto saia, né, de acordo aí com a capacidade, né, de qualidade da união dos funcionários. Em outras palavras, é isso que a ISO 9001 nos diz. Ou seja, quando a gente implanta a qualidade na empresa, automaticamente a gente está implantando uma consciência coletiva nos colaboradores. Então, eles sabem que para o produto continuar no mercado, existe toda uma padronização, não só na execução, mas como na postura, né, dos colaboradores. Como é que a gente vê isso dentro da indústria? O que pode e o que não pode? Já falávamos, né, a respeito do ramo alimentício. Bom, no ramo alimentício, eu quero o quê? Na hora que eu for lá fazer um almoço, né, num restaurante. O que eu quero? Comida de qualidade. Cita-se comida boa, né? No inverno quente, cozida. Higienizada. Aí eu entro no restaurante e verifico que tá. As cubas estão distribuídas conforme, né, a padronização, né? Primeiramente ali as saladas, não é isso que a gente verifica nos restaurantes? Por que isso, gente? Porque eu quero, como dona de restaurante? O que acham? Isso é uma orientação, né? Tem uma pessoa que faz a nutrição, né, da alimentação, e ela vai distribuir de acordo com o que é prescrito. Prescrito sob o que prisma? Sob a saúde, né? O que as pessoas precisam ingerir melhor, mais? Então, ali vai ser aqueles primeiros alimentos ofertados, né? E depois que as pessoas já tiveram aquele impacto visual, né? Absorveram aquilo que é mais necessário, mais com valor energético e nutricional melhor, elas vão indo, né, para uma sequência. Bom, mas falando, né, da questão nossa aí do âmbito geral como empresários, basta eu estar com aquilo tudo limpo, organizado e preconizado conforme as normativas aí de saúde? E se o cliente ou a Anvisa, algum órgão fiscalizador entrar na cozinha, a minha cozinheira pode estar sem touca? Ainda que ninguém tenha achado um fio de cabelo no alimento? Não deveria. Não pode. Ela pode estar com as unhas pintadas? Também não. Não. Também não pode Pode estar adorno. com as unhas... Oi? Não pode adorno, não pode unha pintada, cabelo solto.
Exato. Cabelo preso, touca, né? Unhas curtas, sem esmalte escuro. Para que isso, gente? Para que o gestor, para que, no caso, sei lá, do restaurante, né? Quem fiscaliza a Anvisa, vamos supor, ou então, né, a pessoa que é responsável pela nutrição, nutricionista, identifique se tem alguém irregular. Esse é um padrão. Nós, lá da indústria, né, lá da construção, podemos adentrar a empresa, celular na mão, cigarro, fumando? Não. Não. Posso trabalhar num setor onde tem ruído sem o abafador? Não. Posso caminhar na planta sem capacete? Não. Posso ver alguém fazendo isso? Até posso. Mas significa que aquela pessoa que faz isso, que não leva em conta estes padrões, não está contribuindo, não está somando para a questão de manter a certificação. Ganhei ISO 9001 e ISO 14000. Estou tranquila? Já ganhei esse título, esse certificado? Tem que manter isso agora, né? Tem que manter, né? Exato, como tudo na vida, gente. Nós podemos adquirir, nós podemos conquistar, mas a nossa missão é manter. E isso é, inclusive, com o nosso título, né? Vocês sabem disso, né? Uma vez médico, tu é médico a vida toda? Depende. É advogado a vida toda? É engenheiro a vida toda? É mecânico a vida toda? Não, depende. Tu precisa manter. Então, as certificações, a essência, né, de nós garantirmos aí os nossos certificados, está aí de como nós vamos manter. Então, a empresa, né, tendo, né, uma garantia da qualidade, ela está com a finalidade, né, aí, muito focada de assegurar que todas as atividades da empresa estão sendo conduzidas, né, e planejadas aí de acordo com um padrão que se repete. Bom, gente, quando eu falo padrão se repete, significa que eu não posso mudar? Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que manter o nosso padrão. Mas se nós descobrirmos algo que eleva o nosso padrão, ok, a gente pode implantar. Agora, não podemos deixar o padrão decair. Então, notem, né, que principalmente aí empresas grandes, elas têm esse padrão e elas mantêm. Mantém o padrão desde que o funcionário entra ali e bate o cartão, onde ele é exigido, né, andar ali com uniforme, andar, né, de maneira adequada, cumprir alguns requisitos, né, como não fumar, não correr, não falar em telefone em determinados zoneamentos, né, da planta, enfim, isso são padrões. E isso, somado a outros tantos padrões, que talvez nem envolvam nós técnicos, né, é o que deixa a empresa certificada por mais X tempo, né, com aquilo que ela adquiriu na sua caminhada. Bom, o que vocês acham que é necessário para a gente poder trabalhar com qualidade? Normas, seguir normas e procedimentos que elas determinam, né? Exato. Um comprometimento também, né? Tem que ter comprometimento. Isso. Gente, eu diria que, primeiramente, o comprometimento. Eu não havia pensado nessa palavra para essa definição, mas gostei do que o Milton falou. Porque, assim, nós todos sabemos que nós somos gerenciados por normas. Isso é fato. Não há como a gente executar nada em absoluto do nosso trabalho sem as normas. Se vocês quiserem ir trabalhar lá no laboratório, normas. Não há como fugir. Se vocês forem para o processo de fabricação, normas. Se vocês forem trabalhar com aferição, né, metrologia,
normas direcionadas a isso. Então, nós somos, né, aí regidos por leis, normas, né, e normativas, enfim, tudo aquilo que nos remete, né, a fazer as coisas dentro de um processo. Mas, se eu for desleixado, descompromissado, adianta tudo isso para mim? Então, mostra que a gente tem que ter o compromisso de executar as coisas como elas são. Então, isso, né, esse comprometimento, né, que o colega falou, faz com que a gente não precise ser uma enciclopédia ambulante, né, dentro da empresa, mas que a gente busque conhecimento, participe de treinamentos, tenha um senso de responsabilidade, né, tenha um faro para analisar o que está acontecendo no nosso redor, que seja, né, uma pessoa que verifica se há um erro no processo, muitas vezes o erro não é nosso, mas está do nosso lado, né? Isso entrando na parte, né, de empreendedorismo lá, né, do empreendedor e do gestor, que a gente já conversou, não significa entregar o colega, e sim trazer aquele colega para o seu time, né? Mostrar como é que é possível as coisas serem feitas de acordo, né, com as normativas, sem que ninguém saia prejudicado. Então, esse método, né, ajuda e auxilia muito na hora que a gente tem que ter ali aquele compromisso, como foi falado, né, de conduzir as coisas dentro de um processo. Bom, como que vocês acham, né, que nós tivemos aí uma evolução nesse sistema da qualidade? O que acham? Como foi? Gente, quem estudou metrologia... Não sei se caberia o mercado ser mais exigente. Isso. Poderia ter impactado para isso? Também. A concorrência também, né? A concorrência foi pedindo cada vez mais cedo. Exatamente. Porque, notem, se eu tiver apenas, vamos supor, uma loja que venda, que faça manutenção de veículos na cidade, uma só mecânica, eu tenho onde reclamar? Eu tenho motivos para denunciar se eu não vou ter o serviço? Então, a concorrência, né, é o maior atenuante, né, que nós temos aí para a evolução do sistema de qualidade. Por que disse isso? Porque antes, né, houve uma preocupação das pessoas terem aí um método de inspeção, né, das coisas. Vocês já estudaram metrologia, né? Lá em metrologia, o que a gente verificou? O que a gente aprende? Que no início, como que as coisas eram medidas? Por que começou a padronização? Quem lembra da história? Cada lugar tinha o seu padrão de medição. Né? Exato, né? Eu ia comprar aí... Internacional. Exato. Então, a gente viu o quê? Que nós tínhamos lá alguém, né, um rei, que as medidas eram dele. Ou seja, as pessoas vendiam um terreno por pés, mas qual era o tamanho do pé? O pé do rei. Morria o rei, acabava-se as medidas que tinha-se de conhecimento, né? A padronização. Mas, ainda assim, eles tinham um processo e uma preocupação com a padronização, né? Houve necessidade, no momento que começou esses escambos, né, essa necessidade de troca, eu tenho tal insumo, você tem outro, nós vamos trocar, né, para que se aquilo ficasse numa situação igualitária. Então, isso fez com que os processos de aferição, né, de técnica aí, de medição das coisas, começassem a se desenvolver. Logicamente, a padronização também, e, por consequência, aí, a qualidade. Então, antes nós tínhamos aí o que a gente chamava a era da inspeção, né? Ou seja, simplesmente se verificava se o produto estava conforme. Quero comprar uma caneta, eu chegava lá,
Bom, aqui está a caneta, né? A embalagem aí que cobre a carga da caneta, né? Tá aqui, tá cheia, tem ponta. Comprei a caneta, mas eu chego em casa, ela não escreve. O que significa isso? Não teve um controle de qualidade. Exatamente. Houve apenas uma inspeção visual que disse que isso aqui estava ok. Por quê? Porque a gente está enxergando algo ok, que em tese funciona, mas não quer dizer que seja. Então, a qualidade, né, deixou de ser uma inspeção para entrar dentro de um controle estatístico. O que é um controle estatístico? O que vocês acham? Seria semelhante a um controle por lote, de tantas unidades, uma amostragem, uma estatística de funcionamento? Estatística, uma amostragem. Perfeito, Pablo. É exatamente isso. Gente, dentro de um processo de fabricação, e isso vocês assistiram lá em metrologia, no entanto, que a gente tem lá aceite, né, de uma margem de erro, correto? Correto, né? A gente vê ali aquele desvio que tem e admite que dentro de uma faixa ali calculada é possível até usar a peça, né? A gente sabe que o dimensional pode sair um pouco do controle. Bom, mas quanto desse controle? Quanto e quantos dentro da minha sequência, né, de fabricação eu posso ter? Então, isso chama-se, né, controle estatístico, ou seja, eu determino que, olha, o meu processo de produção desta caneta está tão bom que a cada 1000 canetas que eu produzo, eu tenho aí, sei lá, 10 canetas que não funcionam. Se nós fôssemos ver num percentual, né? Em 100, né? É ínfimo, né? Porque não vai chegar, talvez, nem às mãos, né, do meu consumidor antes que eu retorne ao processo e faça ali. Então, isso é um controle. É eu saber também quanto de produção em série eu tenho, capacidade de desenvolver num determinado X de tempo, e dentro daquele processo, quanto de avaria. Por quê? Porque a gente sabe que a avaria vai ter. E algumas vão ser aceitáveis, outras não vão ser. Então, isso, né, nos permite, digamos, né, que a gente consiga fazer este controle. Bom, eu queria encaminhar um vídeo para vocês. Posso? Pode, mãe. Tá. Vou encaminhar aqui só um minuto e aí vocês já me digam se chegou. Meninos, me deu um branco. É a Bom, então, gente, o vídeo foi simples, né? Mas foi bem claro. Suponho que para todos, né? Muito esclarecedor do que é qualidade e os seus padrões. Primeiro, a gente consegue, né, confirmar através de exemplos ali, né, que a qualidade precisa estar só no produto? Não, no Não, processo né? também. No processo, na produção, no profissional e, por consequência disso, no produto. Então, quando eles contam aquela historinha, né, no vídeo, mostrando lá quando tínhamos um processo ainda, né, de ferramentas artesanais, lá nos primórdios, né, que os homens verificaram a necessidade de construir e depois, com o acúmulo de trabalho, e foi-se observando que poderia ter uma pessoa específica a fazer isso. E ali foi contado, né, que essa própria pessoa se certificava, dizia que aquela ferramenta que ele estava
fornecendo era adequada ao trabalho. Notou-se que isso não foi mais possível, né? Primeiro pela demanda, né, de trabalho e de consumo aí desse tipo de material, e também pela exigência, né? Nota-se que quanto mais a gente evolui, né, em conhecimento, mais exigente, mais apurado, né, é o nosso feeling para ver que não estamos, né, recebendo aquilo que deveria ser acordado. Bom, o que mais que a gente consegue explanar a respeito disso? A qualidade, ela está voltada apenas nessa eficácia de entrega do produto? Não. 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 Não basta o meu produto não ter defeito e o meu processo ter sido eficaz. Eu preciso ter aí uma sequência, né, boa de produção. Adianta eu fazer uma caneta perfeita e fazer só uma num dia? Não. Não, né? Isso aí não sustenta a minha fábrica, não sustenta, né, uma cadeia aí, de produção suficiente para atender a demanda de consumo, por exemplo, né, desse utensílio. Então, a nossa qualidade, né, e o nosso controle de qualidade, ela requer tudo aquilo que a gente já sabe, né, que está intrínseco aí na nossa memória, como a qualidade do profissional, da produção, da entrega do produto, mas também daquele processo, né, redondo que a gente chama. Ou seja, um alto desempenho no processo, muito, né, produção de determinado produto, um bom escoamento desse, né, ou seja, uma boa logística, né, com um custo de que tamanho, gente? Qual o tamanho desse custo? O menor possível. Menor possível. Baixíssimo de preferência. Bom, aí podemos citar diversos exemplos, mas um deles, né, que vocês devem ser aí detentores desse conhecimento. Por exemplo, as indústrias, né, as fábricas hoje, elas estão trabalhando com automação, cada dia mais. Por quê? Uma produtividade maior. Mais produtividade, eficácia, né, das máquinas, ou seja, normalmente, né, essas máquinas, se bem projetadas, né, aliadas aí à mecatrônica, né, a gente consegue ter um processo de automação muito eficaz dentro da fábrica que garante o quê? Baixo custo de produção, um bom escoamento, né, porque aí a gente tem como mandar isso para fora da fábrica de maneira, né, bem rápida, eu diria, né, e sem defeito. Ou seja, a função das pessoas basicamente é controlar as máquinas. Aí vocês me diriam, tá, a gente visa por um custo baixo, né, dentro dessa gestão da qualidade, mas é altamente caro automatizar uma fábrica? E aí? Sim, mas se paga, né, ao longo do tempo. Isso, né? Eu nem me lembro mais se vocês já fizeram comandos, acho que já, né? Foi antes da tua agora, foi agora que a gente fez. Isso. Então, lá em comandos hidráulicos, né, a gente verifica que isso tudo é bem pago, né? Uma das vantagens, né, da automatização, né, dentro da cadeia produtiva é justamente isso. É aquele custo elevado no início, que pode ser que dê um susto, mas que em pouquíssimo prazo de uso dentro da fábrica já está pago o processo. E com custo zero, né, de manutenção, porque são elementos, né, eu diria, que não dão problema. Então, é isso que a gente quer, né? Agilidade no processo. Isso faz parte da nossa gestão. Bom, com isso, né, a qualidade, ela visa entrar, então, em processos aí maiores, como, por exemplo, o método globalizado. Foi mostrado no vídeo. O que significa esse método globalizado em prática?
Então, são os blocos econômicos, né, gente? Antigamente, eu lembro, né, quando começou a se falar em Mercosul, né, em outros aí, significava o quê? Que alguns setores, né, alguns países vizinhos se aliariam, né, com o fim de escoamento de safra, né, e de alguns produtos aí que pudessem se autoauxiliar, digamos assim, comprando uns dos outros, fazendo a economia, né, ejetar. Bom, a gente sabe, né, que esses termos menores está cada vez menos, né? A gente hoje fala em globalização. Significa o quê? Que a mesma carne embalada, por exemplo, que eu vender no Brasil, vai chegar em 20 dias, sei lá, em outra região aí, né, do mundo, com a mesma qualidade, correto? Então, assim a gente vê, correto. Então, assim a gente vê em vários setores, né? Por exemplo, quem trabalha aí com pecuária, existem, né, algumas normativas, né, que não vou ficar divagando, né, sobre isso, até porque não tenho, não sou detentora, né, absoluta desse conhecimento. Mas o que nós sabemos, né, de assistir e de ler jornais? Esse tipo de mercado exige o que, basicamente, para que se tenha um produto de qualidade para exportação? Como tem que ser esses animais para exportação? Então, o padrão de qualidade normalmente é o quê? Atingir, né, uma estatura, um peso, né, considerado aí mediano, ideal, né? Estar livre, né, de qualquer vetor que possa causar dano à saúde animal quanto à humana, né, por consequência. Né? Nenhuma verminose, aquela febre, né, que dá nos animais, tem que estar aí testado e vacinado contra, né? Então, esses produtos, né, porque assim são, entram, né, dentro do porto em um navio e são descarregados aí aonde o consumidor final estiver. Bom, e aí, eu pergunto a vocês, nós empresários, né, da pecuária, encaminhamos esses animais com essas condicionantes cumpridas. O que significa que vai ter que acontecer na chegada desses animais lá? Um controle para ver se não teve nenhuma alteração no caminho, né, no processo. Exatamente. Então, gente, aí notem, né, o controle que o Pablo fala. Ou seja, eu, como pecuarista, né, estou dizendo para ele que estou vendendo animais com essas características e dei os documentos, porque não se esqueçam, a palavra controle de qualidade, que está meio obsoleta, né? Porque a gente não fica só nesse padrão, a gente tem que visar coisas maiores. Isto está preconizado, que eu tenho tudo documentado, que eu provo que eu estou dizendo. Mas a empresa quem nós tratamos para fazer o recolhimento desse produto tem que ser tão ou mais responsável que eu. Eu vejo isso, a questão da logística, em vários âmbitos. Por exemplo, tem um lugar, né, que eu sei, que fez ampliação, está fazendo, né, justamente porque foi uma exigência de uma fábrica de fertilizantes daqui. Elas são, né, ali a transportadora deles. Ou seja, teve que fazer adequações, porque senão não servia para essa fábrica colocar seus bags de adubo, né? Enfim, do produto, né, que eles estão ali transportando no pátio deles. Ou seja, não basta ter boa frota para ser, por exemplo, uma transportadora, né, uma logística. Eu tenho que ter condições de armazenagem, né, eficaz, pátio suficiente, né, para captar esse escoamento. Então, são todas situações, né, que precisam estar bem alencadas, né, ao produto. E as empresas que estão fornecendo o produto, por consequência, né, vão fazer essa cadeia aí
circular, né? Girar de maneira que isso chegue lá certificado e muito melhor do que, cada vez melhor, digamos, né? Do que se subentende lá no processo da ideia inicial. Bom, gente, amanhã, vocês viram ali que no vídeo, né, foi tratado do conceito japonês. O que é o conceito? Quem lembra? Por que os japoneses estavam preparados, né, como foi citado ali no vídeo, para a crise petrolífera que houve? Ninguém lembra? Ninguém sabe? Foi relacionado à produção, né? E em grande capacidade. Foi, né? Sim. Os japoneses, então, desenvolveram o conceito do 5S. Quem lembra? O programa 5S. Sim, os censos, né? Exato, né? Então, mostrando que a gente tem que ter a ideia de organização, né? Liberação da área, ou seja, o descarte, né? Arrumação, descarte, arrumação. O que mais? Limpeza, né? Padronização, disciplina e autodisciplina, né? Então, o que a gente precisa entender? Que nós vamos conversar bem melhor disso amanhã. Nós vamos esmiuçar, né, cada conceito desse. Ou seja, no momento que a gente organiza, muitas vezes, para organizar, é preciso mandar coisas embora. No conceito deles, né, tudo aquilo, por exemplo, esta caneta aqui, que está sem tampa, vamos supor, não serve, não está completa. Esse é o conceito, né? Algo que está sem a sua ideia, né? Sem o seu contexto aí adequado, não serve. Então, ordem, né? Nós vamos ver também aquela questão de arrumar. Ou seja, eu preciso entender, né? Como que as coisas estão organizadas, onde estão. Isso a gente falou em outras palavras, né? Mas com esse mesmo conceito, quando fizemos as disciplinas de laboratório, estão lembrados? Falávamos, né, que limpeza, organização, né? Nenhum ensaio pode ser feito em ambiente sujo, empoeirado, né? Que tu tens que estar com os equipamentos, né? Com os acessórios que são pertinentes àquele tipo de ensaio, né? Já do teu lado, tu não pode sair a procurar isso, né? Porque tem tempo também para o ensaio. Então, isso é um conceito, né, de organização que vem lá do programa 5S. Bom, a padronização, né, o asseio, a saúde, aquela questão aí também que a gente falava que vinha, né, de encontro ao que o colaborador oferece para a empresa. Ou seja, né, alguém que não tem asseio consigo, né, essa pessoa está aí predisposta a enfermidades, né, a condicionantes aí de questões, né, relacionadas à saúde do trabalho, que pode ser prejudicial à empresa, que entra para o índice estatístico da empresa como algo negativo, né? Como, por exemplo, afastamentos, enfim. Então, tudo isso, né, está aí computado e relacionado nesse programa, que nós vamos verificar melhor a partir de amanhã. Beleza? Beleza. Beleza. Então, a gente se encontra amanhã. Novamente, eu abro aí umas 10:07. Ok? Então tá, fechou. Boa noite. Até amanhã. Fechou, Boa noite. então. Boa noite, obrigado por hoje. Até mais. Boa noite.